Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar então sobre razão e proporção, certo? Bom, pessoal, esse aqui é um assunto importantíssimo, tá? Que geralmente cai muito, tá, em provas, principalmente as provas de Enem, certinho? Bom, pessoal, razão. Vamos então primeiramente entender o que é uma razão, tá, pessoal? Razão, tá, pessoal? A palavra razão, ela vem do latim ratio, tá? E ela vai significar pra gente divisão ou quociente, tá, pessoal? Entre dois números, certinho? Bom, vamos chamar esses dois números aqui então de número A e vamos chamar aqui então de número B, certo? Pessoal, a representação de uma razão, ela é sempre feita na forma fracionária, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, ok? Então a gente sempre vai representar uma razão na forma fracionária, beleza? E detalhe, pessoal, o A, ele vai ser chamado sempre de antecedente. E o nosso B, tá, pessoal, ele vai ser sempre chamado de consequente. Numa fração normal, o nosso Azinho aqui, né, pessoal, ele seria chamado de numerador, não é isso? Mas agora nós vamos chamá-lo de antecedente. O nosso Bzinho aqui seria chamado de denominador. E aqui nós vamos chamá-lo de consequente, beleza? A forma correta, tá, pessoal, de se ler, né, essa razão é a seguinte: A está para B. Percebam, pessoal, que esse tracinho aqui, ó, da fração, né, a gente fala assim, está para, beleza? Lembrando, tá, pessoal, que o denominador de uma fração jamais pode ser o zero, certo? Ou seja, não existem divisões por zero. Por esse motivo, a gente coloca aqui, né, que o B tem que ser um valor diferente de zero, certo? Agora, pessoal, a razão, né, para matemática, a razão, tá, ela é uma comparação entre duas grandezas, correto? Então, toda vez que a gente está falando de razão, eu estou estabelecendo, tá, uma comparação ou uma relação entre duas grandezas, certo? Então, pessoal, quando comparamos duas medidas ou dois valores, estamos determinando uma relação existente entre esses dois números que os representam, certinho? Professor, eu ainda não entendi bem como é que essa coisa funciona. Bom, se liga aqui então nesse exemplo 1 aqui, tá? Que você vai entender melhor o que nós estamos falando. O exercício está falando o seguinte, olha, um concurso possui 20 mil candidatos, beleza? Concorrendo a 50 vagas. Aí ele vem e diz assim, ó, qual a relação, tá, entre o total de candidatos e o número de vagas? Pessoal, uma coisa importante que eu quero destacar é o seguinte, essa palavra relação, tá, é pra gente ler ela como sendo a razão, certo? Vamos ler de novo aqui o exercício? Qual a razão entre o total de candidatos e o número de vagas? Agora ficou tranquilo, pessoal. Ele quer saber a razão entre o total de candidatos e o número de vagas, certo? Pessoal, são quantos candidatos? Professor, eu tenho aqui, ó, 20 mil candidatos. E eu tenho aqui disponíveis, tá, 50 vagas. Eu posso, então, aqui simplesmente simplificar esse zero com esse zero, certo? E eu vou fazer essa divisão aqui, né? 2.000 dividido para 5 vai dar 400, certo? E 5 dividido para 5, né, pessoal, vai dar 1. Pessoal, o que isto significa, tá? É muito importante quando a gente está trabalhando com a razão, a gente interpretar o resultado final, tá? Pessoal, isso aqui significa que existem 400 candidatos, certo, pessoal? Para uma vaga, certo? Então é isso que nós acabamos de interpretar aqui desse resultado. Quando eu fiz essa simplificação, né, da fração, ou dos valores aqui do antecedente e do consequente, significa que eu estou entendendo que existem 400 candidatos para uma única vaga. Cada 400 candidatos concorrem a uma vaga. Pensa num concurso concorrido, não é verdade? Bom, é isso mesmo, tá, galera? Bom, vamos aqui então para mais alguns exemplos, né? Pessoal, vejam bem aqui o que eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui o exemplo 2, tá, pessoal, que diz o seguinte pra gente, tá? Ele diz assim, olha, deixa eu puxar um pouquinho aqui pra cima, beleza? Em um clube há 10 homens, certo? E 30 mulheres, beleza. Aí a letra A, pessoal, pergunta o seguinte, vamos lá resolver a letra A. Qual a razão entre o número de homens para o número de pessoas? Agora, pessoal, vejam bem. Nesse clube, né, eu tenho 10 homens e tenho também, né, pessoal, 30 mulheres.
Isso dá um total de quantas pessoas, pessoal? Isso dá um total de 40 pessoas. Aí a letra A pergunta qual a razão entre o número de homens para o número de pessoas, não é isso? Então eu quero saber a razão de homens para pessoas. O que eu vou escrever aqui então, pessoal? É de 10 para 40. Eu posso fazer a simplificação aqui desse zero, não posso? Se eu fizer a simplificação aqui, pessoal, eu vou chegar aqui ó, ao resultado de 1/4. Pessoal, o que significa esse 1/4? Pessoal, significa que existe um homem, tá, pessoal? Um homem para cada 4 pessoas. Ou seja, pessoal, a cada 4 pessoas no clube, uma é homem. É isso que você acaba de interpretar dessa resposta, beleza? Bom, pessoal, a letra B. Vamos analisar a letra B. A letra B pergunta o seguinte: qual a razão entre o número de mulheres para o número de pessoas? Beleza, ele quer saber a razão entre o número de mulheres para o número de pessoas, não é isso? Beleza. Quantas mulheres eu tenho nesse clube? Eu tenho 30 mulheres. Qual é o total de pessoas que eu tenho nesse clube? 40. Aqui também, tá, pessoal? Eu posso fazer a simplificação desse zero com esse zero. E aí eu vou ter aqui, então, 3/4. Pessoal, o que significa esse 3/4? Significa que eu tenho 3 mulheres, certo? 3 mulheres para cada 4 pessoas, né? Beleza. Então vejam bem, no clube, né, de cada 4 pessoas existentes no clube, 3 são representadas por mulheres. Conseguiram entender a ideia? Muito bem. Vamos aqui então agora, tá, pessoal, para a letra C. A letra C, ela diz o seguinte pra gente: qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Razão entre o número de homens e o número de mulheres. Pessoal, eu tenho 10 homens e tenho 30 mulheres, não é isso? Beleza. Fazendo a simplificação aqui, né, pessoal, entre esse zero e esse zero, eu posso ter aqui então, olha, a fração 1/3. Pessoal, o que significa esse 1/3? Significa que eu tenho um homem, olha só, pessoal, eu tenho um homem para cada 3 mulheres, certo? Ou seja, pessoal, dentro do clube existe um homem e para cada homem existente no clube tem outras 3 mulheres. Isso significa então, pessoal, por exemplo, que se no clube tivesse, sei lá, 7 homens, né, dentro do clube, vamos pensar assim, se no clube tivesse 7 homens, certo? Quer dizer que nós teríamos 21 mulheres lá no clube, certo? Porque aí ó, a relação de 1 para 3, ou seja, eu teria que pegar esse valor aqui, ó, 7 homens, e multiplicar por 3 para poder chegar aqui no 21, certo? Então esta é a ideia que eu tenho aqui nessa razão razão trigonométrica não, né, pessoal? Nessa razão, né, proposta pelo exercício, beleza? Bom, pessoal, para a gente poder fazer aqui o exemplo 3, é importante eu fazer primeiro uma ressalva aqui com vocês, tá, pessoal? Quando eu estiver falando de razão, tá, pessoal? Né, quando nós estivermos trabalhando com exercício que envolve razão, é importante você observar que a razão entre 2 grandezas de mesma espécie devem sempre ser tomadas na mesma unidade medida. Professor, como assim? Vamos lá, se você está tratando lá de um exercício, né? E esse exercício está lá falando, né, que é a razão entre 2 grandezas, né? Na verdade, 2 grandezas de mesma espécie. Por exemplo, está falando de 2 áreas, 2 massas, 2 velocidades, 2 volumes e assim por diante, tá? Bom, daí você pode perguntar assim: professor, eu achava que razão era somente entre 2 grandezas de espécies diferentes, como foi nos exercícios anteriores, né? Candidato vaga, homem mulher, homem pessoas, né? Então assim, mulher pessoas. Então isso são grandezas, né, de espécies diferentes, de espécies distintas. Mas não, pessoal, é realmente possível nós termos um exercício que peça a razão entre 2 grandezas de mesma espécie, né? Qual a razão entre 2 áreas, 2 massas, 2 velocidades, 2 volumes e etc, né? Isso é perfeitamente possível, beleza? Lembrando que quando isso acontecer, elas devem estar sempre na mesma unidade medida. Bora lá então entender esse negócio. Qual a razão entre a área do retângulo 1, olha só, pessoal, a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2, nas figuras abaixo. Beleza. Pessoal, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó, preste atenção que o retângulo 1, a unidade de medida dele é centímetros. Beleza.
Já no retângulo 2, pessoal, a unidade de medidas do retângulo 2 é metros. Bom, o que isso significa? O exercício está pedindo a razão entre a área do retângulo 1, olha só, pessoal, ele quer a razão entre a área do retângulo 1 e a área do retângulo 2. Não é isso que ele está pedindo para a gente? Beleza. Tá, então isso que ele quer a área do R1, né, pessoal? A área do R1 e a área do R2. É isso que o exercício quer. Beleza. Como eu estou falando de grandezas de mesma espécie, tá, pessoal? Tem que estar na mesma unidade de medida. Ou eu pego esse centímetro e transformo em metros, ou eu pego esse metro e transformo em centímetros para poder resolver esse exercício, certo? Aí é que você decide. Bom, pessoal, eu particularmente vou resolver esse exercício aqui, tá, pessoal? Vou colocar tudo em centímetros, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Primeiramente aqui vamos calcular a área do retângulo 1, tá, pessoal? A área do R1. Bom, pessoal, retângulo, calcular a área do retângulo é muito simples, né, pessoal? A área é só você pegar aqui, né, e multiplicar a base vezes a altura, né? 40 vezes o 60, né, pessoal? 4 vezes o 6, né, pessoal, vai dar 24. Então 40 vezes o 60, isso vai dar 2.400, correto? Se você tiver com dúvidas aí, né, pessoal, é só você pegar aqui, ó, e multiplicar o 40 vezes o 60 aí na sua hipercalc, beleza? Você vai ver que vai dar 2.400 centímetros quadrados, beleza? Então essa já é a área 1, beleza? Bom, pessoal, vamos então aqui para o cálculo, né, da minha área 2, certo? Vamos lá, área R2, beleza? Pessoal, novamente eu tenho aqui, né, que é só pegar a base vezes a altura, mas lembrando que eu estou aqui com a unidade de medida metros. E quando eu estou trabalhando com grandezas de mesma espécie, elas têm sempre que estar, pessoal, na mesma unidade de medida. Bom, pessoal, para fazer essa conversão aqui, né, eu vou usar aquela tabelinha, né, em que a gente coloca assim, ó, quilômetros, tá, pessoal? Hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros, certo? Vamos usar essa tabelinha aqui para fazer isso, certo, pessoal? Bom, pessoal, eu tenho aqui, ó, 1,2 metros, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o 1 embaixo do metro, certo? E vou colocar o 2, tá, pessoal? Aqui, olha, embaixo do decímetro. Esse 1,2 metros, lembrando que a vírgula está aqui, certo, pessoal? Mas como eu quero transformar esse 1,2 metros em centímetros, é só eu tirar a vírgula e acrescentar zeros até chegar na casinha dos centímetros. Então eu tenho que 1,2 metros a 120 centímetros, beleza? E 1 metro, né, pessoal? É só você acrescentar zeros também até chegar na casinha dos centímetros. E nós temos ali então 100 centímetros. Professor, isso é muito fácil, não precisa nem ter feito a tabelinha. Concordo, tá? Mas para aqueles alunos aí menos atentos, tá? É sempre importante então a gente poder fazer, né, demonstrar essa tabelinha aqui para o aluno, certo? Bom, pessoal, então essa área aqui, tá, do retângulo 2, é só eu pegar aqui, ó, os 120 e multiplicar por 100. Bom, pessoal, multiplicação por 100 é só acrescentar 2 zeros, né? Então isso aqui vai ficar esse 120 com esses 2 zeros, né, pessoal? Isso vai dar 12.000 centímetros quadrados, beleza? Bom, a gente nem precisa da calculadora, vamos minimizar isso aqui. Bom, pessoal, qual é mesmo a razão que o exercício está pedindo? A área do triângulo 1 para a área do triângulo 2, né, pessoal? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui, ó, 2.400, tá, pessoal? Dividido por 12.000, certo? Pessoal, de cara, a gente pode fazer uma simplificação dessa fração. Esses 2 zeros, eu posso simplificar com esses 2 zeros, concordam? Beleza, tá, pessoal? Galera, e eu tenho aqui 24, então ficou sobrando aqui, né, pessoal? 24, opa, deixa eu colocar aqui na cor azul pra gente. Deixa eu colocar aqui tudo na cor azul para ficar tudo padronizado, bonitinho, né? Então ficou aqui, pessoal, 24 sobre 120, certo? Bom, pessoal, eu creio que o 120 dá para dividir por 24. Vamos verificar isso aqui, ó. 120 dividido por 24 vai dar 5. De fato, pessoal, vai dar aqui então 1 sobre 5, beleza? Agora, pessoal, vamos entender essa resposta aqui, ó, 1/5. Essa resposta aqui, ela é importante a gente poder entender o que isto significa, tá? Porque às vezes a gente fica fazendo cálculo, mas a gente não entende muito, né, o que significa isso, tá, pessoal? Bom, galera, olha só. Pessoal, esse valor aqui, ó, o numerador, é representado 1 e ele está falando do retângulo 1. E esse 5, tá, pessoal, que é o denominador, né, ele está representando o retângulo 2. Pessoal, isso significa, tá, pessoal, dizer o seguinte, tá? Que
o retângulo 1, tá, pessoal, é 5 vezes menor, tá, pessoal, que o retângulo 2, certo? Então isso aqui, ó, é um raciocínio que você pode ter. Quando você olha para isso aqui, ó, você fala assim, opa, esse 5 não está representando o retângulo 2? Beleza. Significa que ele é 5 vezes maior que o retângulo 1. Bom, você também poderia pensar o contrário, óbvio, né? Você poderia falar assim, ah, professor, então isso significa que o retângulo 2, tá, pessoal, é 5 vezes, tá, pessoal, maior que o retângulo 1, tá? Então você também poderia pensar isso. Pessoal, é muito importante que você, quando terminar um exercício aqui, tá, você conseguir interpretar essa situação, certo? Porque você tem que olhar para o resultado que você tem aqui da sua razão, certo? E você vai falar assim, olha, esse denominador aqui, ele está representando que ele é tantas vezes maior do que isso, certo? Ou o contrário, esse carinha aqui é tantas vezes menor do que isso, certo? Então você pode pensar dessas duas maneiras. Esse é um raciocínio extremamente importante, tá, pessoal? Digamos, a interpretação do exercício, ela é talvez mais importante do que o fato da gente vir aqui, ó, e ficar fazendo esses cálculos, certo? Beleza, pessoal?